Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Estamos de volta e o Café com Política de hoje traz o professor Túlio Lopes, ele que é candidato ao Senado por Minas pelo PCdoB. Ele esteve com a gente aqui uma vez no Café com Política, pelo PCB, perdão, né? Só corrigindo, PCB, o professor Túlio Lopes, ele que esteve com a gente aqui já uma vez no Café com Política e está de volta agora como candidato, né, professor? O senhor esteve aqui como pré-candidato, seja bem-vindo mais uma vez. Sim, bom dia, Delma, bom dia, ouvintes, bom dia, Rodrigo. Bom dia, candidato. Sou candidato do PCB pela Frente Minas Socialista, aliança PCB, PSOL, diversos movimentos sociais populares. Professor, quando o senhor esteve aqui com a gente pela primeira vez, nos chamou muita atenção uma proposta sua, que o senhor é candidato ao Senado. Mas naquela ocasião o senhor disse que gostaria de entrar no Senado, inclusive para acabar com o Senado. O senhor mantém esse discurso? Sim, nós defendemos uma Assembleia Nacional Constituinte com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade e a constituição de um parlamento unicameral. Boa parte dos países socialistas, países também que são governados por partidos social-democratas têm essa posição, né, de constituição de um parlamento unicameral, tendo em vista, né, a importância do Congresso Nacional Unificado sem a divisão de duas câmaras, tendo em vista que o Senado ele significa a Casa dos Senhores e é um espaço para a representação principalmente do poder vinculado à oligarquia. Mas a nossa principal proposta é a luta da classe trabalhadora, principalmente a plataforma dos trabalhadores e das trabalhadoras do movimento sindical e popular. Nós defendemos nenhum direito a menos, avançar rumo a novas conquistas, defender mais direitos e melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Candidato, mas como é que o senhor explica para o seu eleitor que o senhor é candidato ao Senado, mas defende o fim do próprio Senado? Não fica uma coisa difícil, às vezes, do eleitor? Eu me coloco no lugar de quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Não fica difícil entender? O processo é dialético, né? Na luta política, nós temos que apresentar nossas propostas. Nós compreendemos que o Senado hoje é um espaço que serve somente aos interesses das oligarquias regionais, principalmente os interesses vinculados ao poder econômico. Por exemplo, os 3 senadores de Minas não têm nenhuma vinculação com o movimento sindical e popular, votaram todos os projetos contra a classe trabalhadora. Nós defendemos uma reforma política profunda em nosso país. Não uma reforma eleitoral como foi feita o ano passado, que restringiu o tempo de TV e a propaganda de rádio dos partidos de esquerda e busca uma cláusula de barreira para impedir a formação tanto de novos partidos como proibir a participação democrática de alguns existentes. Nós compreendemos que o Senado ele tem uma função na atual república de garantir os privilégios do poder econômico e barrar qualquer avanço de pautas progressistas. É através do Senado Federal, por exemplo, que eles garantem a aprovação e a perpetuação da desvinculação da receita da União, que retira dinheiro da Seguridade Social e das áreas sociais. É através do Senado que avançou o processo de impeachment de 2016. É através do Senado Federal que você tem aí a perpetuação de uma bancada vinculada aos interesses ruralistas. Nós queremos, um parlamento unicameral e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para aprofundar uma reforma política no nosso país, garantindo uma maior participação popular, por exemplo, plebiscitos populares. Hoje, o custo do Senado Federal é muito elevado e o Senado não tem uma eficácia na construção, na formulação das políticas públicas, nem da fiscalização do Executivo. Nós, da esquerda, temos esse compromisso histórico e diversas experiências socialistas, diversas experiências de governos progressistas no mundo já demonstram que o Senado antigo, do Império Romano, ele não funciona, principalmente porque ele defende apenas os interesses das minorias. Nós queremos um parlamento unicameral, principalmente garantindo uma maior participação popular. Por exemplo, através de plebiscitos populares e referendos. Candidato, a gente assiste um pleito, uma eleição este ano de extremos, A gente vê uma direita muito extrema, uma esquerda também muito radical. O senhor está conseguindo tirar proveito desse discurso para chegar até os seus eleitores ou, mais uma vez, o poderio financeiro das campanhas aí de partidos mais tradicionais, nesse momento já está se sobressaindo? Olha, Delma, olha, Rodrigo, prezados ouvintes da Rádio Super, leitores do jornal O Tempo, um dos principais jornais de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil.
nas eleições nós temos uma disputa desigual. Primeiro, a influência do poder econômico, determinante na disputa política eleitoral. Segundo, a cobertura da imprensa, que favorece os candidatos dos partidos da ordem, os candidatos que têm maior projeção e que têm maior bancada, por aí vai. Terceiro, a reforma política eleitoral do Cunha e do Aécio limitou muito a propaganda de rádio e TV. Por exemplo, eu tenho 3 segundos na TV. Por isso valorizamos esse espaço democrático, né, da Rádio Super, do Café com Política, para expor nossas ideias. É importante destacar que mesmo com essas condições, nossa campanha vem crescendo bastante, porque nós conseguimos o apoio de boa parte do movimento sindical e popular de Minas Gerais, que em torno da nossa plataforma vê uma candidatura competitiva e nós nos apresentamos como uma das principais alternativas na corrida para o Senado da esquerda mineira. Chegou a hora da esquerda mineira de Minas Gerais ter representação no Congresso Nacional, principalmente no Senado Federal, tendo em vista que nós nunca tivemos um senador da esquerda. Quem que é a esquerda? Aqueles que são comprometidos com os interesses populares, os interesses dos movimentos sociais, os interesses da classe trabalhadora. Então, o povo trabalhador mineiro tem um senador, uma alternativa para o Senado Federal, que é o professor Túlio Lopes. O senhor critica essa discrepância de gastos que existe e a gente percebe isso de forma muito evidente, até para reforçar o compromisso da gente, enquanto Rádio Super também, de dar espaço para todas as candidaturas. Todos os candidatos ao Senado foram convidados para essa série de entrevistas que a gente está fazendo, sempre com tempos de entrevista, inclusive, que são muito próximos. É bom que o ouvinte saiba disso. Muito próximos, para não dizer iguais, inclusive. Mas, candidato, o senhor fala da questão dessa diferença e no próprio campo da esquerda a gente vê hoje a candidata que lidera as pesquisas é uma ex-presidente da República e já gastou mais de 3 milhões de reais. Como é que o senhor avalia essa diferença, inclusive no seu campo mesmo, que é o campo da esquerda? A candidatura da presidenta, né, legítima, que foi impeachmentada, da Dilma Rousseff, ela está no campo da centro-esquerda, né, representado pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos diferença com o PT, né, e diferenças programáticas importantes, né, principalmente a crítica à política de conciliação que foi levada a cabo pelo PT. Mas fomos contra o processo de impeachment. Essa diferença, ela está presente também, né, nos números do Fundo para o financiamento das campanhas eleitorais, né? Para você ter uma ideia, o PCB recebeu menos de R$1 milhão, enquanto que PMDB e o próprio PT recebeu cerca de 300 milhões de reais cada um dos partidos. Torna a disputa desigual, assim como o tempo de TV e sublinhando também a cobertura de parte da imprensa. Rodrigo, nós temos hoje em Minas Gerais vários candidatos vinculados ao senador tucano Aécio Neves. Gostaria de sublinhar que a nossa candidatura é independente e vamos lutar com unidade, com a esquerda mineira, com os movimentos sindicais e populares para garantir uma representação à altura das lutas socioeconômicas dos trabalhadores de Minas Gerais. Estamos na disputa, as pesquisas mostram o potencial dos candidatos. Somos, a partir até da pesquisa do Datatempo, a candidatura do campo da esquerda com o menor índice de rejeição. Somos também a candidatura que percorreu o conjunto das regiões de Minas Gerais. Recentemente estive no Vale do Aço, onde o nosso candidato a prefeito na cidade ficou em 2º lugar e o atual prefeito, né, foi cassado pelo Ministério Público. Ele vai recorrer, mas mostra que a gente tem uma força também, né, tem uma esperança muito forte, principalmente em partir do Vale do Aço, em Ipatinga, com o camarada Daniel Cristiano, através também da nossa campanha popular. Quando nós visitamos Paracatu, tivemos o apoio das lideranças da luta pela terra, quando tivemos o apoio de lideranças dos eletricitários que estão na luta contra a privatização da CEMIG, tivemos o apoio também de trabalhadores e trabalhadoras do Correios e principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Na nossa campanha, né, nós tivemos um manifesto de apoio à nossa candidatura com cerca de 210 intelectuais, professores universitários, trabalhadores e trabalhadoras da educação. E nesse manifesto, né, foi apresentado um elemento que eu acho muito importante a gente frisar aqui, né, que é a necessidade de um mandato que lute pela valorização e democratização do patrimônio cultural brasileiro. Eu, como historiador, como professor de história, sei da importância que tem os museus, que tem a defesa, né, do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro dos Museus. A emenda constitucional número 95,
ela congelou os gastos públicos e os efeitos nós estamos sentindo agora, principalmente com a ausência de financiamento para as áreas da saúde, da educação, para a própria área da segurança, que é um tema muito importante, e também, né, que nós observamos que o investimento em ciência e tecnologia, ele está sendo prejudicado. Recentemente teve uma ameaça por parte do governo Temer de interromper as bolsas da CAPES, que é a instituição no Brasil que fomenta o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Nós, do campo da educação, defendemos a educação pública gratuita, de qualidade, maior investimento das universidades públicas na ciência e na tecnologia. A formação humana, a formação cultural do nosso povo, principalmente da nossa juventude, ela é fundamental. E, nesse caso, a questão da emenda constitucional, ela avança bastante, prejudicando a classe trabalhadora, principalmente o povo trabalhador mineiro. Candidato, o senhor já começou a falar aí das propostas e eu te pergunto, 52% do eleitorado brasileiro é feminino, que tem feito a maior parte dos candidatos, ou se não todos eles, apresentarem propostas na tentativa de conquistar o voto feminino, políticas públicas para as mulheres. Isso faz parte das suas propostas, a defesa da mulher? Se o senhor conseguir chegar ao Senado, o que é que o senhor pretende fazer? Ótima pergunta, Delma. Gostaria de mandar um forte abraço para a nossa suplente, que chama Heloísa Aquino, né, que é uma liderança de Divinópolis, que faz parte da OAB, da Organização da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos, advogada trabalhista, mulher, negra, foi companheira do Celso Aquino, um importante dirigente comunista, depois foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores, foi companheiro do Carlos Marighella. É importantíssimo a gente levantar essa questão da luta das mulheres. Aproveito fazer um convite, né, estender a todos, né? No sábado teremos uma grande manifestação em BH, em todas as principais cidades do Brasil, que vai ser a manifestação Todos e Todas contra Bolsonaro. E o protagonismo do movimento feminista, ele é fundamental. A pauta da descriminalização do aborto, a pauta da luta contra o feminicídio, a pauta por mais espaço para a saúde da mulher, a questão do trabalho das mulheres era fundamental. Então nós defendemos a plataforma do movimento feminista, temos na nossa chapa majoritária liderada pela professora Dirlene Marques, que é a melhor opção para a esquerda mineira no primeiro turno das eleições aqui, governo de Minas, e estamos comprometidos com a plataforma feminista apresentada também pelo coletivo feminista classista Ana Montenegro. Tem uma liderança do movimento feminista que chama Renata Regina, que é do movimento das mulheres negras, e ela chama sempre a atenção pela desigualdade que tem no campo do trabalho em relação às mulheres, pela desigualdade que tem também no atendimento à saúde relacionado à luta das mulheres, né? Também é importante a luta do parto humanizado, a questão do Hospital Sofia Feldman, é muito importante, né, o pessoal resgatar a relevância desse hospital para o atendimento, principalmente do parto humanizado para as mulheres da classe trabalhadora. Nós defendemos, sim, a plataforma feminista, principalmente formulada pelo coletivo feminista Ana Montenegro. Candidato, a gente faz aqui uma pergunta em comum a todos os candidatos ao Senado que têm nos visitado, que é sobre a reforma da Previdência. Eu pergunto para o senhor, estou vendo até que o senhor tem anotações nesse sentido, qual o seu posicionamento em relação à reforma da Previdência e qual seria o modelo, já que o Senado é uma casa que fatalmente vai ter que discutir esse assunto. Sim, muito obrigado pela pergunta, Rodrigo. Estou aqui com o relatório da CPI da Previdência, relatório do presidente da Comissão da Previdência, da CPI, que foi o Paulo Paim. E ele aponta que a CPI da Previdência conseguiu mostrar para a sociedade brasileira, que foi principalmente no Senado Federal, que a previdência social no nosso país, ela é superavitária. O que atrapalha mesmo, o relatório aponta isso, que o grande problema é a questão da gestão, da má administração, das anistias, da sonegação, dos desvios e a roubalheira. É importante a gente defender a seguridade social no nosso país. Nós temos um compromisso com a classe trabalhadora. Nos posicionamos contra a reforma da Previdência proposta pelo governo fora Temer.
e defendemos a Seguridade Social. Uma das propostas que nós apresentamos na nossa plataforma de 21 pontos é o combate principalmente a uma lei, que é a desvinculação das receitas da União e das desonerações e renúncias fiscais. Nós não podemos tolerar no nosso país retirada de direitos da classe trabalhadora em benefício da manutenção das altas taxas de lucros de algumas empresas e principalmente dos esquemas de corrupção, de fraudes na Previdência Social. Nós defendemos intransigentemente a ampliação dos direitos da classe trabalhadora. O fim da DRU, a auditoria da dívida são os dois principais mecanismos para a gente defender a Seguridade Social e garantir uma previdência pública universal para o conjunto da classe trabalhadora do campo e da cidade de nosso país. Nós, através do mandato parlamentar, do mandato popular, seremos uma tribuna popular intransigente em defesa da classe trabalhadora e em defesa da previdência pública e da Seguridade Social, que compreende, né, um conjunto aí, tanto da saúde, da assistência social. Isso é fundamental para a gente combater as desigualdades sociais e garantir os direitos da classe trabalhadora. Nenhum direito a menos, avançar rumo a novas conquistas. Vamos resgatar os direitos e avançar rumo a novas conquistas para a classe trabalhadora, que é fundamental no nosso país a gente compreender as desigualdades sociais. Não dá para os candidatos chegarem aqui, em outros espaços, apresentarem o novo, o liberalismo como alternativa, sendo que o neoliberalismo, as privatizações, as isenções fiscais, a roubalheira, é o que tem de mais velho na nossa política nacional e nós temos que superar isso. Por isso que a nossa candidatura propõe uma renovação. Se você, ouvinte, quer um parlamentar, um senador que defenda os interesses da classe trabalhadora, da maioria do povo trabalhador mineiro, vote 210, vote professor Túlio Lopes. Ok, professor Túlio Lopes, a gente ia deixar os últimos minutos para o senhor fazer suas considerações, mas o senhor já acabou fazendo agora, a gente agradece, cumprindo o tempo que a gente tem dado a todos os convidados que estão vindo aqui para essas entrevistas dos candidatos ao Senado. Nós recebemos hoje o professor Túlio Lopes, candidato do PCB ao Senado. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço, Delma, agradeço, Rodrigo, mais uma oportunidade aqui no Café com Política. Só vitórias, vote 210. Obrigado mais uma vez, candidato, pela presença.